Vamos dar início aqui à nossa segunda audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj. O tema dessa audiência pública é o tema do desaparecimento forçado, que é algo que, infelizmente, sempre existiu na estruturação do Estado brasileiro, desde os seus idos tempos de colonização, passando pelos processos de república, se consolidando na ditadura e se tornando, infelizmente, uma prática corriqueira na nossa democracia. A gente observa que o desaparecimento forçado ele vem crescendo e aumentando os seus índices nos atlas da violência mais recente. Então, a gente vê uma redução dos homicídios, mas isso não significa uma redução de fato dos crimes. A gente sabe que o desaparecimento forçado é uma prática comum em territórios da Baixada Fluminense, especificamente, é onde a nossa audiência deterá mais, tanto os convidados a fazer uso da palavra, quanto na temática dos encaminhamentos, mas a gente quer debater isso como política de Estado como um todo. A gente sabe que os municípios da Baixada Fluminense, por serem extremamente populosos, né, e não ter, né, estruturação de equipamentos públicos de Estado mínimo, especialmente no que tange à segurança pública, faz com que sejam municípios ideais, né, e que figurem entre os municípios com mais altos índices de desaparecimento forçado. Queremos debater aqui o tema nessa comissão com extrema seriedade e, por isso, convidamos, inclusive, alguns parceiros do Congresso Nacional. A gente sabe que, do ponto de vista da prática de enfrentamento, é uma matéria estadual, mas, do ponto de vista da tipificação como crime, né, e a sua caracterização, isso é essencialmente uma matéria da União. Então, por isso, a presença de deputados federais é tão importante e tão salutar aqui na nossa comissão. Bom, sem mais delongas, vamos aqui compor a mesa da nossa audiência. Eu queria chamar, primeiramente, o deputado federal Tarcísio Mota. Tarcísio é um ferrenho defensor, né, da educação pública e dos direitos humanos e fará aqui parte da nossa mesa da audiência. Chamar aqui agora... chamar aqui agora também nosso camarada e deputado federal também, pastor Henrique Vieira. Henrique é membro da Comissão de Direitos Humanos da Casa e também da Comissão de Segurança Pública, né, do Congresso. Bom dia. Chamar aqui agora a Renata Aguiar, que é mobilizadora local do projeto de pesquisa e extensão da Rural sobre desaparecimento forçado. Ela também integra a rede de proteção de defensores e defensoras de direitos humanos da Baixada. Chama agora aqui também Alcione, que é integrante do grupo Arte e Terapia na Baixada Fluminense. Alcione também teve o seu filho desaparecido, então também é uma vítima direta que vem para cá, Alcione. Chamo agora também Adriano de Araújo, do Fórum Grita Baixada. Adriano também é sociólogo e coordenador executivo do Fórum. Chamo agora Márcio Carvalho, do Comitê Estadual de Pessoas Desaparecidas. Chamo também Nailane Pinto, que é pesquisadora sobre o tema na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ela coordena a pesquisa mapeamento sobre desaparecidos e desaparecimentos forçados em municípios da Baixada Fluminense. Bom dia, bom dia. Bom, certo, aqui.
Cadê Adriano? Procurando aqui. Bom, vamos dar início aqui, então. A gente teve uma preferência por organizar, trazendo para esse primeiro momento, Tarcísio, Henrique também, a gente ouvir mais os especialistas que têm refletido e tratado da temática no âmbito da academia. Posteriormente, a gente ouviu os movimentos também que estão aqui compondo as mesas, as vítimas, né? E também trazer, por fim, a nossa fala de parlamentares. Sei que Tarcísio tem uma questão de horário, mas vamos correndo conforme chegar, tá bom? Então, tá bom. Adriano, pode ir lá, o seu microfone já está aberto. Só certifique-se que o botão está ligado também. Bom dia a todas, a todos, todes. Venho saudar a deputada estadual Dani Monteiro, presidente desta comissão, os deputados federais Pastor Henrique Vieira e Tarcísio Mota, Márcio Carvalho, do Comitê Estadual de Pessoas Desaparecidas, a professora e pesquisadora do Observatório Fluminense da UFRRJ, Nalane Pinto, as mães e familiares aqui presentes, em particular as companheiras Renata Guiar e Alcione Santos, e cada pessoa que participa dessa audiência. Eu organizo a minha fala em 3 momentos: o conceito de desaparecimento forçado e as suas implicações, as vítimas imediatas e as famílias que também se tornam vítimas, e, por fim, algumas propostas de ação. O desaparecimento forçado é definido pela Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas como a privação da liberdade cometida ou consentida por agentes do Estado, seguida da recusa em admitir a prisão ou em revelar o destino da vítima. Essa prática, quando sistemática, é considerada crime contra a humanidade pelo direito internacional. A Convenção também reconhece que não são apenas a pessoa desaparecida que é vítima, mas também todo aquele que sofre diretamente as consequências do desaparecimento, sobretudo suas famílias, que têm direito à verdade, à justiça e à memória. É importante destacar que não existe justificativa possível para o desaparecimento forçado, nem guerra, nem estado de emergência, nem razões de segurança nacional. Então, aqui eu acho que entra um primeiro elemento extremamente importante. Desaparecimento forçado não é somente quando um agente público desaparece com o corpo, mas também quando esse agente público ele é conivente com essas situações. A atuação da milícia, a atuação do tráfico, a atuação de práticas ilegais da polícia, quando tem conhecimento por agentes do Estado, isso também se configura desaparecimento forçado. E as vítimas do desaparecimento não são somente as pessoas que desaparecem, que são torturadas, mortas e desaparecidas, mas as famílias dessas vítimas também são vítimas diretas do desaparecimento forçado. A gente sabe, por dados estatísticos, por levantamentos, por denúncias que são feitas ao Disque Denúncia, que a Zona Norte e Zona Oeste da cidade do Rio são lugares de grande incidência de desaparecimento forçado, mas, sobretudo, a Baixada Fluminense. Proporcionalmente falando, a Baixada Fluminense concentra muitos casos de desaparecimento forçado, sem repercussão na mídia, sem investigação, sem apoio das estruturas do Estado. Em função disso, nós do Fórum Grita Baixada gostaríamos de apresentar 6 propostas para serem observadas, serem analisadas aqui pela comissão. Primeiro, a criação de uma política estadual de atenção psicossocial a mães e familiares de vítimas de violência de Estado e desaparecimento forçado. Essas mães, esses familiares, muitas vezes adoecem, algumas tentam tirar a própria vida por não encontrar justiça, e muitas vêm, inclusive, a morrer antes de ver qualquer tipo de resposta da justiça, do Estado para os seus filhos. Então, uma política de atenção psicossocial, ela é mais do que necessária e urgente. 2, a elaboração de um protocolo para registro imediato dos desaparecimentos, reconhecendo a condição forçada e abolindo a prática de espera de 24 horas. A gente sabe que em nenhum local
Está previsto que a polícia precisa esperar 24 horas para começar as investigações, mas, infelizmente, essa é uma prática comum nas delegacias policiais. O Brasil também não tem uma legislação voltada a tipificar o desaparecimento forçado, embora já tenha sido condenado 3 vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas isso não justifica que a gente não tenha um protocolo voltado a tipificar esse desaparecimento e que a gente não tenha dados estatísticos sobre essa realidade aqui no estado do Rio de Janeiro. Afastamento preventivo e investigativo prioritário de policiais suspeitos de envolvimento aos desaparecimentos forçados. A maior parte dos policiais envolvidos em práticas de desaparecimento forçado continuam exercendo esse tipo de atividade em muitas outras localidades. Então, é importante que a gente interrompa de forma urgente essa prática. Protocolos para garantir agilidade no acesso a documentos, como declaração de ausência ou certidão de óbito presumido. Essas famílias têm também toda uma série de dificuldades por não obterem esses documentos e vivem uma situação de dificuldade financeira por não conseguir obter esse tipo de documentação. Quinto e penúltima proposta: investimento em perícia forense e bancos de dados de DNA integrados e acessíveis às famílias. E, por fim, a criação de um grupo de trabalho para mapear cemitérios clandestinos envolvendo instituições públicas e sociedade civil. São sabidos diversos locais onde há desova de corpos, cemitérios clandestinos, mas o Estado não reconhece esses locais, essas famílias não contam com o apoio do Estado para a investigação, e se nós não tivermos esse mapeamento com a participação da sociedade civil, esses casos continuarão por baixo dos panos, continuarão sendo não reconhecidos, isso é extremamente importante. Muito obrigado. Agradeço, Adriano. Anotei aqui também para a gente adensar os encaminhamentos da nossa audiência pública. Antes de passar a palavra para o próximo convidado, anunciar aqui algumas presenças. André Luiz, do Ministério Público do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo. Valéria Godoy, pedagoga, e Érica Tiene, assistente social da Proteção Especial da Prefeitura de Itaperuna. Salve aí, Itaperuna, Terra Boa. Jane Calhau, do NAPAV, Núcleo de Atendimento à Pessoa Vítima de Violência do Estado. Fabi Silva, nossa querida ouvidora, por favor, peço uma salva de palmas para a nossa ouvidoria da Defensoria Pública. Adriano, da ONG Com Causa. Em breve anuncio aqui mais presenças. Então, Adriano aqui. Agora eu queria convidar para fazer o uso da palavra a Nailane Pinto, que é pesquisadora da Rural. Muito obrigada. Bom dia a todos, todas e todes. Queria saudar a mesa na pessoa da deputada Dani, saudar todos os presentes, principalmente mães e familiares que estão conosco aqui nesta manhã. Queria saudar também meus colegas da Universidade Federal Rural que estão presentes, professores Marcelo e Bernardo, do Departamento de Psicologia da Federal Rural, professora Luciana, do Departamento de Direito, pesquisador Caleb também, que está conosco da Iniciação Científica. Eu vou apresentar brevemente a pesquisa que nós realizamos, que encontra-se nesse livro aqui. Esse trabalho é resultado de um projeto de pesquisa e extensão, parceria da universidade com o Fórum Grita Baixada, objetivando mapear situações de desaparecimentos forçados. Nosso projeto começa no momento em que diferentes relatos chegam ao Fórum Grita Baixada de desaparecimentos forçados e a nossa dificuldade de identificar, mapear e produzir dados. Então, através de emendas parlamentares, primeiro, em 2020, do deputado Marcelo Freixo, em seguida, do deputado Glauber Braga e do pastor Henrique Vieira, nós demos início ao trabalho em 2020. A pesquisa se debruçou no recorte temporal de 2016 a 2020, e atualmente, com as novas emendas parlamentares, nós estamos atualizando esses dados. Esse relatório, esse livro, está disponível no site do Fórum Grita Baixada, na aba de publicações.
Nós também produzimos, através do pesquisador Augusto Perillo, membro da nossa equipe, um podcast chamado O Luto Não É Para Todos, disponível nas plataformas de streaming. E o filme que nós teríamos agora, por conta do horário, não apresentamos, o Desova, que está disponível na Globoplay. Então, já que nós não passamos aqui, convido a todos e todas para assistirem na Globoplay, gratuitamente, o documentário Desova. Esses são produtos, né, até agora, que nós produzimos. Bom, a nossa maior dificuldade inicialmente foi produzir dados, construir uma metodologia para identificar o fenômeno na medida em que ele existe no mundo social. Todos nós temos relatos e conhecemos pessoas que têm familiares que desapareceram, mas nós não temos as estatísticas do desaparecimento forçado, porque ele não existe no mundo jurídico penal brasileiro. Então, o primeiro desafio foi produzir estatísticas e conseguir construir metodologias para isso. Bom, o fenômeno do desaparecimento é um fenômeno muito incidente no Brasil. No ano de 2020, nós estávamos com uma média de 63 mil casos. No anuário que saiu mês passado, no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós tivemos um crescimento em 2024 de 4,9%, chegando a 81 mil casos no Brasil. E aqui eu estou falando de desaparecimentos de todos os modos de desaparecimento no país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública vem chamando a atenção, junto conosco também, para a situação da violência nos territórios. Então, as regiões mais violentas no país são também aquelas regiões que aparentam e que apresentam um crescimento do número de desaparecimentos, né? Então, essa correlação precisa ser investigada. Além disso, tem os casos de subnotificação, que nós também reconhecemos, familiares que não fazem o registro de ocorrência por medo, por coação. Então, esse também é um dado relevante para observarmos. Nós temos documentos e tratados internacionais que tratam especificamente do desaparecimento forçado. Nós temos a Convenção Internacional para a Proteção das Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, da ONU. O Brasil é signatário, através do Decreto Presidencial número 8.767 de 2016, assinado pela presidenta Dilma. Nesse decreto, há uma definição do desaparecimento forçado, que o Adriano já citou aqui e eu não vou repetir, né? Nós temos 3 condenações da Corte Interamericana de Direitos Humanos por desaparecimentos forçados no Brasil. O primeiro caso, Gomes Lund, na guerrilha do Araguaia, em 2010. O segundo, o caso da favela Nova Brasília, que é a chacina de Acarico, onde 11 jovens afrodescendentes desapareceram em 1990. E o terceiro caso, Almir Muniz, a sentença é de 2025, desse ano. Ele é um trabalhador rural, defensor de direitos humanos, que desapareceu na Paraíba. Então, são 3 condenações que definem a necessidade do Brasil tipificar o crime de desaparecimento forçado. Mas esses projetos de lei tramitam lentamente no Congresso Nacional. São 4 projetos de lei que visam essa tipificação. Mais recentemente, o deputado João Daniel, do PT, apresentou o 4º projeto agora em 2025, o 728. Esse projeto tem uma novidade, porque ele inclui o desaparecimento forçado através não só de agentes do Estado, mas de instituições, das suas instituições, além de milícias, grupos armados e grupos paramilitares. Então, é um projeto de lei que amplia aí, a interpretação sobre a produção do desaparecimento forçado. Mas há um outro projeto de lei importante, que é o 5215, que trata da atenção às vítimas e suas famílias. Bom, nossa primeira ferramenta metodológica para olhar o Rio de Janeiro e olhar a Baixada Fluminense foi o banco de dados do Instituto de Segurança Pública, que é um banco de dados que apresenta os dados do desaparecimento por região e por municípios. No Rio de Janeiro, Nova Iguaçu ficou em primeiro lugar, Duque de Caxias, São João, Belfor Roxo e Queimados, nessa ordem. Atualizando os dados até 2024, essa ordem permanece a mesma. Mas, quando nós colocamos por 100 mil habitantes, é importante fazer essa análise relacional por população. Queimados vem em primeiro lugar. E por que Queimados? Porque a gente teve, durante muitos anos, um grupo de extermínio chamado Caçadores de Ganso, que atuou naquele território. Mas também nós temos uma alta incidência em Japeri, Itaguaí, Seropédica,
Na verdade, todos os municípios da Baixada têm uma alta incidência. Eu peço desculpas porque eu preparei tudo isso num PowerPoint, que vocês poderiam ver o mapa georreferenciado, mas por conta da troca de salas eu não consegui a projeção. Mas tudo isso está disponível no livro, que vocês podem baixar gratuitamente no site do Fórum. Então, eu não vou conseguir fazer essa projeção. Bom, nós também levantamos os dados de homicídio doloso em todos os municípios da Baixada, novamente Nova Iguaçu, Caxias, Belfor Roxo, São João, Queimados nos primeiros lugares, mas, novamente, quando colocamos por 100 mil habitantes, homicídio doloso, Queimados fica em primeiro lugar, seguido de Japeri, Itaguaí, Belfor Roxo. O terceiro dado importante para a nossa correlação são os homicídios por intervenção do agente do Estado. E aí, quando nós colocamos por 100 mil habitantes, os municípios são os mesmos: Queimados, Japeri, Itaguaí, Belfor Roxo. O que isso nos mostra? Né? Que essas três variáveis, esses três dados, o desaparecimento, estou falando do desaparecimento em geral, o homicídio doloso e o homicídio por intervenção do agente do Estado, acontecem em alta incidência nos mesmos municípios. Então, nós podemos aí tirar uma conclusão, né, de que essa correlação dessas três variáveis nos permitem observar o desaparecimento forçado como um fenômeno territorializado, um fenômeno específico nesses municípios que está relacionado à dinâmica criminal dessas regiões, desses territórios. Então, há necessidade de comparação desses dados e aí nós encontramos essa incidência nos mesmos municípios, né? O que os dados nos mostram, né, é que há uma complexidade enorme, né, para compreender esse fenômeno. A prática do desaparecimento forçado é uma prática que vem sendo constituída como um denominador comum entre milicianos, traficantes e também policiais corruptos, né, tornando-se uma parte importante desse repertório da linguagem da violência na Baixada Fluminense, onde o desaparecimento é uma forma de produção de terror, de medo, mas também de demonstração de poder. Também utilizamos os dados do Disque Denúncia, e essa ferramenta foi muito importante para a nossa análise, porque o Disque Denúncia, os cidadãos ligam e produzem relatos muito detalhados sobre os modos de fazer desaparecer os corpos. E aí nós conseguimos, depurando os dados das 14 mil denúncias que nós analisamos, nós fomos lendo cada uma, depuramos, chegamos a 361 denúncias na Baixada, 417 denúncias no Rio de Janeiro, especificamente com características de desaparecimento forçado, ficando Belfor Roxo em primeiro lugar, depois Caxias, Queimados, enfim, os mesmos municípios, né? São João. O elemento descritivo do Disque Denúncia é muito importante, né? Porque são pessoas que relatam cemitérios clandestinos, modos de desaparecimento, práticas do terror. E aí nós trabalhamos com algumas categorias, analisando como essas descrições são produzidas. A primeira categoria foi a localidade do aparecimento dos corpos, então lugares como carro abandonado, campo de futebol, zona de mata, matagal, lagoas, rios, terreno baldio, são lugares propensos ao descarte de corpos. O estado de decomposição e putrefação dos corpos, então são denúncias que falam em cheiro, em corpos apodrecendo, em lugares que são deixados para a decomposição dos corpos. Analisamos também diferentes denúncias que falam do envolvimento da polícia, da milícia e do tráfico no desaparecimento de pessoas. Analisamos também a destruição dos cadáveres através da carbonização dos corpos, então carros queimando, pneus queimando com pessoas dentro. Analisamos situações de cárcere, detenção e sequestro. E, por fim, um dado muito relevante no nosso trabalho são as denúncias de cemitérios clandestinos, muitas denúncias de valas e cemitérios clandestinos por diferentes territórios da Baixada Fluminense. E aí também já produzimos, através da dissertação do Augusto Perillo, uma análise específica sobre o georreferenciamento dessas valas clandestinas na Baixada Fluminense e será um livro que será lançado em dezembro, essa pesquisa.
Bom, o que essas narrativas do Disque Denúncia nos permitem é olhar e observar as técnicas, os modos de fazer desaparecer os corpos e como isso se relaciona com as gramáticas e a pedagogia do terror na Baixada. Bom, também realizamos atividades com grupos de mães, que seria projetada aqui no filme, que são as sessões de arte-terapia que realizamos em 2021 e estamos realizando agora também em 2025, com a participação de mães através de arte-terapia e atendimento psicossocial, e filmamos no documentário Desova. Mas o que eu gostaria de ressaltar, nessas conversas com mães e familiares, são alguns elementos importantes. O quanto que mães e familiares indicam o olhar estigmatizante, moralizante por parte dos agentes públicos sobre os seus filhos, né? Sempre com uma relação de que seu filho era envolvido com, então envolvido com entre aspas, né? Construindo uma correlação moral estigmatizante sobre seus filhos. Então, também um descaso e um baixo índice de elucidação por parte das polícias, e o quanto que a militância, a investigação parte das mães. Então, elas apontam a dificuldade no registro, a dificuldade na investigação e a necessidade de mães e familiares, elas mesmas, realizarem toda a investigação, a busca de seus filhos e seus entes queridos. Então, essa construção de uma reputação negativa, moralizante, associando seus filhos ao tráfico e à pobreza e a morar, né, em lugares periféricos, associação com a criminalidade. Isso é uma gramática comum que todas elas nos relataram. Por fim, queria chamar a atenção através de dados do Sinalid, André está aqui, né, utilizamos os dados do Sinalid, e os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos apontam que o desaparecimento forçado é um fenômeno racializado. São jovens pretos e pardos os que mais desaparecem, com maior incidência entre 15 e 29 anos. Então, é a nossa juventude negra que, além de ser morta, também desaparece. É um fenômeno, uma gramática comum. Os desdobramentos que nós estamos realizando no ano de 2025, queria somente apontar aqui, nós vamos realizar um seminário internacional nos dias 2 e 3 de dezembro, na sede da Defensoria Pública, aqui no centro do Rio de Janeiro, estão todos e todas convidados. Nós lançaremos o livro sobre as dinâmicas criminais da Baixada Fluminense, e o livro sobre valas clandestinas na Baixada Fluminense nesse evento, em dezembro, e nós estamos iniciando, através da coordenação dos professores Bernardo e Marcelo, um projeto de extensão e pesquisa com a nova emenda parlamentar do deputado Glauber Braga, o projeto sobre atenção psicossocial a mães e familiares vítimas de violência de Estado e desaparecimento forçado. Então, o projeto continua, nós agradecemos essas emendas parlamentares que nos proporcionaram impulsionar a pesquisa e a extensão. Agradeço a todos e todas. Agradeço, Nailane, aqui pelas suas contribuições e reafirmo, né, alguns aspectos da fala da Nailane. Primeiro, eu assisti o documentário Desova. A gente acaba, pelo tempo aqui legislativo, a gente não conseguiu passar, né, esse documentário, mas recomendamos muito, até porque fala diretamente do que está sendo tratado aqui pelos convidados da mesa. Segundo, de fato, a gente não conseguiu garantir o PowerPoint aqui no plenário. Eu peço que todos que queiram ter acesso a essa documentação que a Nailane falou, deixa aqui o contato com os nossos assessores aqui ao lado direito da mesa, que a gente consegue, junto à Nailane, enviar, né, esse PowerPoint que traz os dados que a Nailane nos apresentou aqui. Afinal, gente, é óbvio que, e vamos entrar aqui agora na fase de ouvir, né, os familiares, a gente precisa também entender e ter empatia com cada caso, mas para que a gente enfrente, Tarcísio, como uma questão de Estado, a gente precisa ter dados, a gente precisa ter essa política condensada. Então, para a gente chegar nos mais de 300, né, desaparecimentos forçados, analisado, por exemplo, na depuração dos 14 mil denúncias do Disque Denúncia, Nailane, isso nos dá um retrato do que aqui Renata e outras pessoas também vão trazer para a gente. Então, muito obrigado, Nailane, peço desculpas aqui por não ter essa apresentação, mas deixo aqui a todos que queiram ter acesso a essa apresentação, só deixar o contato aqui do lado.
Algumas outras presenças aqui para anunciar, Sueli Gava, que é assessora de André Siciliano. Maravilha. Clarice Imbuzeiro, Programa de Defensores de Direitos Humanos. Marcelo Princesvel, Departamento de Biologia da Universidade Rural. Então, passamos aqui agora a fala para Renata Aguiar. Renata, vou abrir aqui o seu microfone, ver se abriu aí, confirma se o botãozinho está ligado. Foi não? Vê agora. Bom dia ainda, né? Primeiramente, eu saúdo a mesa, agradeço à deputada Dani Monteiro e também aos deputados federais que nos ajudam com essa emenda parlamentar, que tem sido de muita ajuda. Eu vou fazer um breve relato da minha história. Eu tive meu filho assassinado e ele ficou desaparecido durante 3 meses e 14 dias. Eu moro na cidade de Queimados, que é a cidade que, para mim, é a mais violenta. E eu fiz tudo que o Estado me manda fazer, que era fazer o RO, falar tudo que eu sabia, assim eu fiz, mesmo assim o Estado não me ajudou em nada. Comecei a investigar com a minha filha, tudo que tinha acontecido com ele, descobri que ele estava num cemitério clandestino, em Queimados, exatamente no Morro do Cocô, e avisei as autoridades que ele estava lá, e a polícia não foi lá, ninguém foi. E no dia que fez 3 meses e 14 dias, eu e minha filha subimos esse cemitério clandestino e a gente recolheu ele de lá, os ossos. Coloquei dentro de uma sacola e levei para a delegacia. E, a partir daí, sem ajuda nenhuma, até porque a gente é leiga, a gente não entendia muito de justiça, não sabia quais eram os nossos direitos. Então, a gente foi engatinhando e acabou que a gente descobriu tudo, conseguimos descobrir quem foi os assassinos, conseguimos colocar eles na cadeia, porque a gente levava todas as informações que a gente tinha, né? E, resumindo, o Estado não me ajudou. Quando a gente avisou que ele estava lá, o Estado também não nos deu apoio. Eles diziam para mim que eu precisava saber exatamente onde meu filho estava para eles poderem fazer uma incursão naquele morro. Como que eu vou saber um local que eu nunca tinha ido, que eu não sabia onde era? É meio que sem lógica, né? Então, daí eu comecei a minha luta, né, por justiça. E assim conheci a Rede de Mães da Baixada. Através da Rede de Mães da Baixada, eu conheci o Fórum Grita Baixada. Conheci a ANAPAV, porque nesse decorrer eu tentei me suicidar 3 vezes. E agradeço aqui também a minhas psicólogas, que é a Tânia e a Jane, que estão aqui hoje para me dar uma força. E hoje eu vivo nos movimentos, hoje eu ando, hoje eu procuro estudar para que eu entenda dos meus direitos, para me saber aonde eu posso bater nas portas. A minha cidade, ela é 90% dominada pela milícia, então você não pode chegar em lugar nenhum. Você entra no CRAS, no CREAS, você não consegue um atendimento psicológico, eu tenho que sair de Queimados para ter atendimento aqui no Rio. Então, com essas emendas parlamentares, tem sido um divisor de água nas nossas vidas, porque com esse projeto a gente acolhe outras mães, porque na minha cidade meus filhos eram bem conhecidos, e então muita gente conhece a gente, sabe dos nossos esforços para poder recuperar o corpo dele, né, nesse cemitério clandestino. Então, quando acontece um desaparecimento, logo alguém me procura, porque eu posto tudo nas minhas redes sociais, que acho que é uma forma de eu me sentir um pouquinho mais segura, deles verem aonde eu estou andando, para poder não tentar nada contra a minha vida, e essas mães acabam que nos procuram. Então, a gente faz um trabalho de acolhimento, escutando, apoiando, abraçando, e agora a gente está com esse trabalho de terapia, lá no fórum, que está sendo muito bom, de verdade. O que eu peço aqui é que as pessoas olhem com mais carinho para a nossa Baixada Fluminense, né? Quando a pesquisadora Nalane fala desses números,
são imensos. Todo dia morre gente, todo dia some gente. Todo dia tem Operação Engenheiro Pedreira, sabe? Todo dia tem um morto lá. Se vocês abrirem, eu convido a cada um aqui a abrir o Facebook do Batalhão do 24, né, que é aquela área de lá, que vocês vão ver que eles só vão em um lugar fazer a operação, e toda vez que eles vão, é 2 mortos, é um preso, e é dessa forma, ninguém faz nada, ninguém olha para esses lugares, sabe? A gente estamos completamente esquecidos, precisamos de políticas públicas para que a gente possa, sim, debruçar nesse assunto de desaparecimento forçado. Certa vez, eu conversando com a Jovita disse para mim que eles implantaram, o município de Queimados foi o primeiro município que foi implantado lá esse projeto dela lá de trabalho do desaparecimento forçado, e ela não entende por que não tem, pararam, fecharam, acabaram. Mas eu entendo, porque eu moro lá. A cidade é 90% protegida lá pelos milicianos. Então, eles não vão querer nada lá que chegue, que faça, que vá fazer a diferença. Então, eu aqui faço esse pedido também, né, aos parlamentares que aqui estão presentes, que consigam ajudar ela para que ela possa, em Nova Iguaçu, já tem, que ela possa abrir isso lá novamente, porque vai ser de grande ajuda para as mães, porque você saber que você pode chegar em algum lugar e você ser acolhido por pessoas que sentiu a mesma coisa com você, que passam a mesma dor que você. Quero agradecer também as mães que vieram, que eu tenho aqui mãe de Japeri, eu tenho mãe de Engenheiro Pedreira, eu tenho mãe de Queimados, e tenho mãe de São João de Meriti. Então, o que eu peço aqui hoje é isso, políticas públicas, para que a gente possa realmente ter um registro do desaparecimento forçado, que é um assassinato, é um crime super hediondo, sabe? É uma covardia que eles fazem com nós, mães, porque a única coisa que a gente quer é a gente enterrar, a gente quer acabar um ciclo, né? A gente gera durante 9 meses, a gente pare, sabe? A gente bota eles para mamar no nosso seio e a gente fica olhando aqueles olhinhos lindos, quem é mãe aqui sabe disso, e vir alguém matar, sumir, e muitas vezes olhar para você e fala, não posta no Facebook, vocês não vão na delegacia da parte, ou quando você tem coragem de chegar até a delegacia, você ouve das autoridades, olha só, é melhor vocês deixar isso para lá, porque vocês vão mexer em vespeiro. Então, assim, eu acredito que tem que ter um olhar, né, diferenciado, né? E, mais uma vez, quero agradecer o Adriano, quero agradecer a Nalane, e a esses parlamentares que tiveram esse olhar, né, que eu falo que é aconchegante, de liberar essa emenda para que a gente possa estar fazendo esse trabalho, né? Hoje eu sou bem conhecida na cidade onde eu moro por causa desse trabalho. Qualquer coisa que aconteça em relação a isso, eles me procuram, porque fala que eu sou corajosa. Eu não sou corajosa, não. O que eu faço é para me sobreviver, né? É uma sobrevivência que eu faço. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui, porque eu não acreditava que essas coisas existiam, eu achava que político só queria botar dinheiro no bolso e não lembrava dos pobres. Então, eu hoje, ouvindo falar da minha cidade, que eu já sei há muito tempo que ela é muito violenta, né, que meu filho foi assassinado em 2017, então, eu vendo o trabalho dessa galera, eu fico assim, com meu coração, com um pouquinho de esperança, sabe? Que a gente possa, sim, fazer um mundo melhor. Então, desde já, muito obrigada a cada um. Agradeço, Renata, aqui pelo seu relato e sua resiliência. E é importante que nós nos atentemos ao que a Renata traz, Tarcísio, Henrique. A gente fala aqui que é algo que, por vezes, pelo poder público, é tratado como um fato atípico, né? Se não há corpo, não há crime. E isso traz, acho que, 2 situações que a gente tem que observar com especial atenção que esteve na fala da Renata.
Primeiro, o quanto que as famílias se colocam em risco fazendo elas mesmas a investigação que o Estado se nega, por vezes, a fazer. O segundo é o quanto que o ciclo de violência, como a Nailane bem falou, né, não é algo, e Adriano também trouxe, não é algo só que vitima diretamente aquele que foi desaparecido, mas toda a sua família. Então, o ciclo de sofrimento psíquico, de adoecimento mental, nos chama atenção também a importância de políticas voltadas a acolhimento e prestação de solidariedade, né, de acompanhamento psicológico a essas vítimas. Então, é algo que nos chama muito a atenção e que precisa de nós um enfrentamento severo. Hoje a dificuldade é enorme de onde denunciar, como denunciar, do tratamento a essa denúncia, do acolhimento e acompanhamento do vitimado, por vezes o Estado não faz. E aí eu quero deixar registrado o último aspecto importante da fala da Renata. O Estado não faz, mas às vezes aquele que vitimou os seus parentes o fazem. Então, como o desaparecimento forçado, Henrique, também está ligado ao controle violento dos territórios. Ou seja, por vezes naquele território que a pessoa foi desaparecida, por vezes por divergências morais, né, de tratamento do território, o quanto que aquele que vitimou o parente sabe onde a mãe mora, sabe o que a mãe tem falado sobre o caso, investiga e acompanha as postagens na rede, ou seja, o acolhimento que nos falta no Estado, às vezes o crime organizado o dá de modo reverso. Então, isso para a gente também aqui hoje é motivo de atenção e alvo de encaminhamentos. Bom, trouxemos aqui a fala da Renata, anunciar mais uma presença, Márcio Tavares, da FAM, que é o Núcleo de Apoio às Famílias de Pessoas Desaparecidas. Quero registrar aqui que o nosso fórum, ele tem essa cartilha, e tem diversos dados aqui para a gente se prender, mas eu queria deixar para vocês especialmente registrado o final da cartilha, que tem diversos núcleos, inclusive a nossa própria Comissão de Direitos Humanos, mas também o Ministério Público, também a Delegacia de Homicídios, também núcleos de direitos humanos que existem atuando na Baixada Fluminense. Tem aqui todos os contatos para efetivar as denúncias e serem acolhidas, né? Então, queria deixar aqui registrado também. Chamar agora para fazer o uso da palavra Alcione dos Santos, que é integrante do grupo Arte e Terapia, que esteve presente na fala tanto de Nailane quanto também da Renata. Então, Alcione, pode ir lá. Bom dia. Bom dia. Eu fui convidada aqui pelo Adriano, que faço parte do grupo de terapia, arte terapia, e para contar um pouco da minha história. Eu tenho um filho que desapareceu em 2019, na Engenheiro Pedreiro, onde eu moro. Meu filho só tinha 16 anos quando ele sumiu. Foi aparecido no sítio lá, junto com os outros meninos. 2 apareceram mortos lá na policlínica e ele mais um desapareceu. Então, a gente fomos lá, eu e meus filhos, meu esposo, procuramos. Lá achamos o boné dele, a blusa, o chinelo e o casaco. Aí começamos as buscas, tudo quanto é lugar, no mato. Eu cheguei na delegacia, mas perguntaram para mim se eu estava com o documento dele. Eu falei que não, que tinha sumido. Falei que não podia fazer nada. Aí continuamos procurando ML, hospital, todos os dias. Tudo quanto é lugar que tinha um corpo, a gente ia procurar, eu e minha família. Todos os dias, eu fui meses e meses, deixamos até o número da gente, do celular no ML, para quando chegasse corpo lá diferente, de menino negro, para avisar a gente ia buscar todos os dias. Aí cheguei a ligar para a Record, eu e minha família, para poder pedir, para poder entregar o corpo, que alguém sumiu com o corpo. Aí a Record marcou com a gente que ia buscar lá do dia, mas o Estado ameaçou a gente se a gente continuasse com isso. E assumiu outros filhos meus. Aí a gente ligamos para a Record, mentindo, falando que meu filho já tinha aparecido, que não precisava ir lá. E eu não dei parte porque eu fiquei com medo, porque eu tenho outros filhos, são negros também, moro lá na comunidade. Lá é uma hora perigosa, morre muita gente, o Estado não faz nada, todo dia some jovem
lá e fica por isso. Lá não tem lei, eles fazem o que quer e fica por isso mesmo. Então, a gente está assim, anos e anos, não tem só eu, tem uma irmã minha que perdeu um filho, mesmo está sumida. Muitas colegas minhas têm lá que perdeu filhos. Eu tenho um filho também, que outro que mataram também. Já tem 3 anos também, que morreu em 2022. Então, a gente não pode fazer nada naquele lugar. Eu só queria ter uma ajuda, que o Estado pudesse ajudar as mães que moram lá e fazer alguma coisa. É muito jovem morrendo todos os dias, muita mãe perdendo filho. E eu já tenho 6 anos que eu perdi meu filho de 16 anos e nunca soube nada dele. Só o que eu tenho é a roupa que sobrou dele naquele lugar. A gente num sítio, lugar muito longe, como que ele apareceu lá, eu não sei, naquele sítio, tinha outras pessoas com ele. Só que 2 apareceu morto, que eu era de maior, e ele, que era de menor, e mais outro desapareceu naquele lugar. Então, eu não consigo conversar isso com ninguém. Depois que eu conheci a Tamires e a Renata, que me apresentou para o Adriano, eu comecei a fazer arte-terapia, que eu comecei a conversar com outras mães, para saber como ela se sente, como eu sinto, que eu consegui falar um pouquinho da minha história. E hoje eu agradeço vocês. Muito obrigada. É difícil, e a gente pensa o quanto que políticas como a arte-terapia ou até, né, de outras temáticas que não só dos desaparecimentos forçados, mas como a ANAPAV, a RAAV, o quanto que esses grupos clínicos, esse atendimento psicossocial, essa humanização permite que a gente tenha o mínimo de tolerância, né, e convívio com uma dor que é dilacerante. Então, é muito duro ouvir esses relatos, é muito duro, Alcione, que a gente peça para que você novamente o traga. A gente sabe que isso é vetor também da sua denúncia, mas também lhe afeta em alguma medida, mas para todos nós aqui que está hoje nessa audiência pública, quem está acompanhando essa audiência pública também possa saber, né, que isso ocorre e que, infelizmente, aqueles feriados tradicionais em famílias, Natal, Ano Novo, feriados prolongados, aquele jogo de Copa do Mundo, sabe, Tarcísio? Às vezes soltar fogos na Baixada, nem sempre é motivo de alegria, né? Então, você imagine o que é conviver com aquele mesmo ciclo. Seu filho desapareceu num feriado de Páscoa e você vai passar por essa Páscoa todos os anos, né? Você, meu amigo Henrique, como alguém religioso e de fé, imagine como é doloroso, né? Que fé a gente pode ter e existir, pensar no nascimento, na morte de Jesus e celebrar em família, se é justamente nesses feriados, por vezes, né, que os familiares são vitimados. Então, infelizmente, gente, dia de Copa do Mundo não é um dia feliz na Baixada Fluminense. Às vezes o Natal, a Páscoa, também não são feriados felizes, né? Ou seja, como viver esse estado de exceção que, na verdade, é o estado natural e inconstitucional de coisas que vigora na Baixada Fluminense. Agradeço, Alcione, a sua força. Essa audiência pública também é para que a gente pense casos como o seu e de outras mães, né, para que a gente faça essa corrente, esse cinturão de força e enfrentamento ao desaparecimento forçado, que é uma prática que se fortalece na ditadura, mas segue perpetuada, né? Como a gente pode enfrentar, Tarcísio, cemitérios clandestinos? Como a gente pode, de fato, ir nesses lugares que são já de notório descarte da vida humana e levar, de fato, o poder público a esses lugares, a esse enfrentamento? Deixo essa pergunta também para os nossos camaradas. Vou anunciar aqui mais uma presença do Cláudio Santiago, Núcleo Piratininga de Comunicação. Importantíssima a presença do Núcleo Cláudia Santiago. Importantíssima a presença do núcleo aqui. A gente sabe que, por vezes, é a comunicação territorial, popular e comunitária que cobre e acolhe esses casos. Então, também é importante a presença de vocês nesse dia de hoje. Então, agora passamos para o
Comitê Estadual de Pessoas Desaparecidas. E aí, Márcio, eu quero, inclusive, se puder lhe perguntar como funciona o comitê, como funciona especialmente a participação do poder público nesse comitê. Se você puder trazer a nós, sei que a nossa comissão também faz parte desse comitê, mas acho que todo mundo da audiência gostaria de entender, porque, afinal, a gente sabe que há alguns anos, no nosso país, a política de comitês com a participação da sociedade civil vem sendo desmontado. Então, a gente também quer entender até para contribuir com o funcionamento do comitê. Vai lá, Márcio. Obrigado, deputada. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de saudar aqui, né, a deputada presidenta daqui dessa mesa parlamentar, a Dani, os deputados que estão aqui presentes também, os nossos colegas que inclusive fazem parte do comitê, a Nalaine e o Adriano, as mães também que estão aqui presentes e todas as outras que estão aqui nos assistindo e quem está nos assistindo também em outros locais. Na verdade, o Comitê Estadual de Pessoas Desaparecidas, ele é uma política, deputada, que surgiu na Superintendência de Pessoas Desaparecidas do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nós trabalhamos na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A nossa secretária é a deputada Rosângela Gomes. Em 2019, a Jovita Belfort, que inclusive é mãe de uma desaparecida, há 21 anos desaparecida, a filha dela, né, a Priscila. Inclusive a Jovita pediu desculpas que ela deveria estar aqui, na verdade, mas ela está em uma outra agenda, em outro estado. Mas ela é minha superintendente, a Jovita Belfort. Eu trabalho como coordenador da política de pessoas desaparecidas do estado. E o comitê é uma das políticas que nós atendemos dentro da coordenação de pessoas desaparecidas. A superintendência, na verdade, ela existe desde 2019, ela foi criada em 2019, quando a Jovita foi convidada para assumir, na época, da coordenação, depois atingiu o status de superintendência de pessoas desaparecidas, quando se juntou com a pauta de documentação básica, porque foi entendido através de estudos, né, e a própria Jovita também trouxe essa informação, que trabalhar os desaparecidos e a documentação de forma separadas não fazia muito sentido, porque muitas pessoas desaparecidas e indocumentadas, elas são mais fáceis, na verdade, de desaparecer, né, desde a infância, né, quando, em tráfico de crianças, né, e também, né, quando existe, no caso, o desaparecimento que entra na tipificação de desaparecimento forçado, quando esses corpos são subtraídos e enterrados sem identificação, após serem identificados, né, a documentação é um processo importante na questão também dos desaparecidos. Inclusive, vou até deixar aqui também, mostrando nossa cartilha. Nós temos 2 cartilhas, tá? Vou deixar com vocês também. Na verdade, uma revista, né, pelo tamanho, que é como enfrentar, né, desaparecimentos, pessoas desaparecidas, como enfrentar o fenômeno, e também a questão de documentação básica. Gostaria de deixar até com os deputados também, os parlamentares aqui presentes. Essa cartilha, ela está disponível no site da Secretaria de Direitos Humanos. Então, quem quiser baixar a cartilha, ela está lá. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, né, na verdade, o que acontece? A Superintendência de Pessoas Desaparecidas, ela sempre foi uma vontade da Jovita a criação de um comitê estadual, né? Então, nós criamos o comitê em 2020, ele foi decretado, né, foi um decreto, foi criado em 2020. Ele consta, principalmente no início, né, com a participação do poder público, contava, né, com a participação do poder público, mas essa participação ela não é suficiente, porque é necessário ter a participação da sociedade civil, né? E nós temos a sociedade civil em nosso comitê, o Fórum Greta Baixada, temos a ONG Com Causa, temos outras instituições da sociedade civil, temos a Associação de Mães também que participam da nossa, a Rede de Mães da Baixada, inclusive a Luciene está conosco, temos a Mães Braços Fortes, as Mães Virtuosas do Brasil, né, que participam também das nossas reuniões e da construção da política pública, né? É um comitê que, na verdade, ele é propositivo, né? Ele não tem um caráter deliberativo, não é um conselho, mas é um comitê onde está o Ministério Público, né, o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, a Defensoria Pública está conosco, o CICV está conosco, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, como consultor, né? Ele não participa diretamente devido às suas políticas internas, mas está sempre conosco na construção da política, da nossa política. Né, nós temos outros, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, que a gente acredita que todas as secretarias do Estado, elas precisam estar presentes nessa temática, porque elas têm muito a contribuir e muitos desaparecimentos ocorrem, inclusive nas instâncias do Estado, né, que nós chamamos de desaparecimento administrativo, principalmente na área de saúde, né. A polícia também, as polícias estão conosco, a Polícia Militar e a Polícia Civil.
para a gente é muito complicado distinguir os tipos de desaparecimentos. Eu sei que o desaparecimento forçado aqui é a nossa pauta principal, mas nós, por exemplo, esse ano nós tivemos mais de 300 atendimentos na nossa superintendência, na nossa coordenação, né? E desses 300 atendimentos, a gente não tem uma tipificação, a polícia não tipifica os casos de desaparecimento. Então, muitas vezes, a gente só vai entender que aquilo é um desaparecimento forçado no decorrer da investigação ou no decorrer também do nosso atendimento psicossocial aos familiares. Nós temos uma psicóloga, nós temos uma assistente social, né, e a gente faz aquele acolhimento inicial, né, aos familiares, a gente entende qual o problema que aquele familiar está passando, qual a necessidade, né, às vezes, muitas vezes, quem é o desaparecido? É a pessoa que é a que traz o alimento para casa, né, o provedor da casa, e quando ele desaparece, aquela família fica sem chão. Então também é importante a gente ter esse olhar também, né, para a gente tentar conseguir tanto o acesso às bolsas do Estado, né, aos serviços que existem no Estado, e também uma cesta básica, alguma coisa mais emergencial quando surge essa necessidade. E o atendimento psicossocial, psicológico principalmente, nós fazemos aquele acolhimento inicial e depois encaminhamos diretamente para os seus próprios municípios, né, nos seus CAPs, né, o atendimento para dar continuidade lá, já encaminhado com uma informação prévia do que acontece, para ter um olhar diferenciado, né, que as mães precisam ter esse olhar diferenciado. Nós temos 2 núcleos de atendimento na Baixada, infelizmente nós tínhamos outros, mas por questões de mudanças de gestão nos municípios também a gente acaba perdendo, mas nós temos hoje no município de Nova Iguaçu, nosso núcleo de atendimento ao familiar de pessoas desaparecidas e documentação, né, que articula as nossas 2 políticas. Temos em Nova Iguaçu, estamos em Belfor Roxo também, e estamos prestes a reinaugurar em São João de Meriti. Né? Então, basicamente, é isso. Nós temos um comitê que tem a participação da sociedade civil, do poder público, o Comitê de Direitos Humanos daqui da LERJ, na presença do Sidney, ele está conosco. O Sidney é um grande parceiro, inclusive, um abraço, não sei se ele está aqui, um abraço ao Sidney, está sempre conosco também, sempre preocupado em trazer, né, a visão do que é discutido no nosso Comitê de Pessoas Desaparecidas aqui na LERJ, para que seja discutido, né, com os parlamentares aqui desta casa, que é sempre importante a gente contar com a presença dos parlamentares aqui na construção da política pública, justamente para não haver certos entraves, né? A gente ouviu aqui tanto questões, né, das tipificações importantes que ficam presas, né, dentro das discussões parlamentares e projetos de leis que não andam, e a gente precisa, sim, a sociedade civil, e nosso comitê também cobra bastante, está sempre, né, cobrando na questão dessas políticas serem efetivadas. Né? Então, estou terminando aqui a nossa fala, mas trazendo também um convite para as mães que estão aqui presentes e para todos que estão aqui presentes também. Dia 30 agora, sábado, é o Dia Internacional, né, do Desaparecimento Forçado, ou das pessoas desaparecidas, como são chamados também. Nós faremos um ato interreligioso. Pastor, até convidado também, se o senhor quiser participar conosco, vai ser na Quinta da Boa Vista, às 9 horas da manhã, de 9 a meio-dia, um ato interreligioso com as mães. Vamos trazer algumas falas, né, dos nossos líderes, para um acalento, uma palavra de conforto para as mães, e depois teremos um piquenique, coffee break lá, que vai ser não celebrado, né, mas em menção ao dia, para que a gente possa estar um pouco mais próximo dessas mães, trazendo um pouquinho de conforto para ela num local tão bonito que é a nossa Quinta da Boa Vista. Então, estão todas convidadas, todos os convidados aqui para participar conosco, e qualquer dúvida, nós temos os nossos canais. Nosso telefone é o 21 97069 2050, e nós temos também o nosso e-mail, que é o desaparecidos@sedsdh.rj.gov.br. Obrigado a todos. Obrigada, Márcio. Vou passar aqui a palavra agora para o nosso deputado federal, Tarcísio Mota. Agradeço aqui as suas contribuições, e é isso, galera. Se pudermos fortalecer a luta do comitê, seja trazendo dados, informações, contribuições, até mesmo cobranças, ou mesmo para a nossa comissão, são os espaços também para que a gente tenha esse diálogo. É importante entender como o comitê funciona, Márcio, porque exatamente como eu falei, infelizmente a gente tem tido cada vez mais e mais, né, a dissolução de conselhos, comitês no geral. Nossa Comissão de Direitos Humanos aqui mesmo participa de vários,
trabalhos e tenta fortalecer. Que bom que Sidney está lá com vocês. Sidney é um importante defensor de direitos humanos, então a gente vem tentando justamente isso, fortalecer a participação para que comitês e conselhos não se desmontem. Mas vamos lá, então, nosso camarada, deputado federal Tarcísio Mota. Muito obrigado, minha querida companheira deputada estadual Dani Monteiro. Eu queria começar destacando, me solidarizando e destacando o papel das mães vítimas de violência, que todas as vezes em que vocês, viu, Renata, Alcione e tantas outras que eu vi aqui, estão presentes, mães e pais e familiares, eu me dou conta do quão importante é a luta de vocês a partir da dor que vocês sentem de não deixar calar os problemas que a gente enfrenta e a necessidade de enfrentá-los para superá-los. Não são poucas as vezes em que eu estou na presença de vocês e acabo me emocionando e dizendo quão importante é hoje o papel que vocês cumprem na sociedade brasileira, em especial no estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu sei que é doloroso, que nenhuma de vocês queria estar aqui, nesse lugar e nesse papel, mas o meu papel é de primeiro agradecer pela presença de vocês aqui, do quanto vocês nos fazem agir e andar. Quero também parabenizar o Fórum Grita Baixada, pelo trabalho que faz, de longa data, por todo o trabalho, e por mais esse trabalho, e parabenizar a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na pessoa da professora Nalane e de todos os outros que têm lidado com isso. E é muito bom saber que a gente está num partido como o PSOL, que destina emendas para esse tipo de iniciativa. Quero destacar, estou vendo a ligeira da assessoria do deputado Glauber Braga, que está aqui acompanhando, o deputado Henrique Vieira, de dizer que a gente sabe que esse mecanismo das emendas parlamentares não devia existir do tamanho que existe, e tem muita coisa ruim acontecendo com emendas parlamentares. Mas nós, do PSOL, tentamos dar a destinação correta para o recurso público que deveria estar nas mãos do Executivo para que essas políticas públicas acontecessem de forma perene, de forma estruturada e não dependessem de parlamentares para isso. Mas como nós não conseguimos chegar neste processo de reverter este quadro, nós do PSOL fazemos questão de que parte das nossas emendas possam estar sendo destinadas para esse tipo de política pública necessária. Porque se hoje é essa emenda que vai ajudar no processo de levantamento de dados, do entendimento do problema junto às universidades e até mesmo na questão do atendimento psicossocial, a gente sabe que isso deveria estar sendo sustentado pelo próprio Estado a partir dos recursos orçamentários do Poder Executivo. Então é também para dizer que a gente concorda que é ali que o dinheiro público tem que estar, que a gente faz isso, mas eu não poderia deixar de fazer esse breve, e eu tenho feito isso em cada momento em que a gente fala sobre emendas, de dizer, nós seguimos na luta para que as emendas parlamentares não sejam o único caminho que universidades e movimentos sociais tenham para conseguir sustentar aquilo que é direito e aquilo que precisa acontecer. Mas eu queria começar, eu fiz uma introdução que quase tomou o tempo todo, mas vamos lá, vou falar rapidamente algumas coisas aqui. Eu e Henrique vivemos lá na Câmara dos Deputados tendo que ouvir vários deputados dizer: temos que aumentar as penas para crimes de roubo de celular, porque o Brasil é o país da impunidade. E quando falam que o Brasil é o país da impunidade, miram sempre na criminalização da juventude pobre, negra desse país, que tem que pagar por qualquer crime que tenha sido cometido. Mas aqui, nesta audiência pública, nós vemos a verdadeira face da impunidade brasileira. O Estado brasileiro, condenado já 2 vezes, 3 vezes, estou sendo corrigido aqui, já pode pedir música no Fantástico de tanto que está sendo condenado nesse processo, não consegue fazer o mínimo para estruturar uma política pública de enfrentamento à questão do desaparecimento forçado. Sequer a tipificação do crime está feita pelo Estado brasileiro ainda. Isto é um absurdo, porque a impunidade aqui não é de um cidadão apenas, é do próprio Estado, que segue impune e não arca com as responsabilidades da condenação sobre a qual já foi feita sobre isso. Isso é grave, é muito grave. E é muito grave ainda porque quando ouvimos as falas das mães, nós percebemos que o problema não está só no desaparecimento, que em si mesmo já é de uma dor tremenda, é também do abandono, é também da ausência desse Estado que não investigou,
que segue não dando apoio, que segue não dando solução para os problemas, para o crime cometido, e que o próprio Estado é o agente, muitas vezes, desse próprio crime. Impunidade e abandono. A gente fala tanto em democracia, é aqui que a democracia está absolutamente ausente e inexistente. É este elemento da ausência completa de direitos. Quando o repórter da TV Alerj, sempre muito solícito, e que sempre me recebem tão bem aqui, perguntava, mas por que a Baixada? A minha vontade é de responder imediatamente, mas não é óbvio? Por que é na Baixada que essas coisas acontecem? Porque é o território absolutamente já abandonado pelo conjunto de políticas públicas. E é exatamente nessa expressão do abandono completo que mais um abandono é feito. O abandono da ausência de direitos, de sequer conseguir saber o que aconteceu com o seu familiar, com o seu ente querido, nesses territórios já tão vistos como zonas de sacrifício por esse capitalismo dependente que nós vivemos na sociedade brasileira. É lá que está a mão de obra barata, é lá que está a carne mais barata do mercado, como dizia a Elza Soares, é lá que também estão a maioria dos desaparecidos forçados, sobre os quais o Estado não investiga, não dá solução. E, portanto, o que nós, como deputados federais, podemos fazer nesse momento? Bom, primeiro dar mais visibilidade àquilo que as mães, que a universidade, que o comitê, que os movimentos sociais estão aqui dizendo. Nós, como deputados federais, precisamos dar visibilidade a esse processo, nos somar às vozes que já são muitas, mas que ainda não fizeram o Estado se mover na direção correta. Segundo, lá em Brasília, vamos ter que pressionar o governo federal. Temos que entender, por exemplo, como na PEC da Segurança Pública, que tem o debate sobre a nacionalização e a federalização do crime de milícia, como é que também esse elemento pode estar presente, qual é a política pública na estrutura da Polícia Federal pode contribuir para que esse continuado crime não continue sem nenhum tipo de política pública a partir dali. Terceiro, óbvio, fazer tramitar os projetos de lei. Estava aqui trocando uma mensagem ou outra com o deputado Henrique Vieira, ele vai poder falar um pouco melhor disso, para a gente identificar onde é que estão os projetos de lei e saber como é que a gente batalha para que eles possam tramitar e serem votados em plenário e a gente consiga dar minimamente algum tipo de resposta para isso que está sendo colocado aqui. Portanto, a gente sabe, e eu aprendi isso no movimento sindical, e aqui eu encerro a minha fala, de que a luta faz a lei. E esse é o exemplo. Audiências públicas como essa, promovidas pela Dani Monteiro, pela Comissão de Direitos Humanos, fazem parte de uma luta para produzir a lei. Mas a gente também sabe que a lei sozinha não muda a realidade, que ela não vai, feito mágica, acabar com o crime, porque a luta continua depois para fazer com que a lei seja efetiva, que elas tenham os resultados esperados e que o Estado brasileiro tenha os órgãos fundamentais para que essas pessoas sejam acolhidas e os crimes sejam investigados e esse crime não aconteça nunca mais. É por memória, é por verdade, é por justiça, é por reparação que a gente se soma à luta de todos vocês para fazer andar a lei, para fazer andar o Estado brasileiro, para garantir o mínimo de direitos que vocês precisam e que deveriam ter garantidos, especialmente na Baixada Fluminense, mas em todas as periferias desse nosso Brasil. Obrigado. Obrigada, Tarcísio. O trabalho no Congresso, o trabalho em Brasília é fundamental para que a gente chegue, ao enfrentamento real dessa questão. Aqui quero citar, inclusive, que quando o poder público não se movimenta, e os familiares se movimentam autonomamente, por vezes a luta é muito árdua e ela chega a um lugar da justiça. Mas será mesmo que a gente precisa esperar 35 anos para que o mínimo de reparação seja produzida? Então, que a gente olhe para as mães de Jacari e outros movimentos como as Mães de Maio, Mães de São Paulo, e a gente se inspire neles, mas que jamais a gente trate isso como o natural, o normal, porque foram 35 anos para que o Estado brasileiro fosse obrigado a reconhecer, porque se dependesse também de investigações próprias e conclusões próprias, nem 35 daria muito mais. São 35 anos porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro pelas 11 vítimas do caso de Jacari. E uma das determinações, Tarcísio, é que seja construído um monumento, um memorial
em referência a essas familiares. A gente vem acompanhando o caso aqui na Comissão de Direitos Humanos. Enquanto deputada, eu fiz emenda para que o memorial seja construído, então, sem desculpas da ausência de orçamento, afinal, a gente sabe que, infelizmente, a nossa Secretaria de Direitos Humanos é uma das que menos executa orçamento, então a gente levou diretamente a partir das emendas parlamentares para que esse memorial seja construído e esse sim fique de pé. Diferente do caso do Jacarezinho, esses policiais não vão poder retirar, porque fazem parte das determinações que condenam o Estado brasileiro. Então, vai sair esse memorial, que a gente lembre, são 35 anos de luta, para que nenhuma mãe mais tenha que lutar 35 anos para chegar à justiça. É para isso que esse memorial será criado. Tarcísio já fez aqui uso da palavra, agora o nosso camarada inestimável, deputado Henrique Vieira, que fala inclusive desse lugar da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional e da Comissão de Segurança Pública, onde em alguma medida os temas são tratados ou assim o deveriam, né? Então, Henrique, vai lá. Também queria saudar todas as pessoas presentes aqui, agradecer a minha amiga e deputada estadual Dani Monteiro, as pessoas da mesa, especialmente, sobretudo, em primeiro lugar, as mães que aqui estão. É uma dor que nós só podemos imaginar, e além de toda luta política, manifestar empatia, solidariedade, respeito, porque passar por uma dor como esta, conseguir transformar em luta, pensando em justiça e pensando em outros jovens, é algo que merece muito carinho, muita consideração e muito respeito. Mas, sobretudo, dizer isso, que no caminho desta luta, que vocês sejam vistas e reconhecidas como pessoas que não precisam apenas lutar, mas devem receber cuidado, carinho, abraços fraternos, para que vocês se sintam não apenas incentivadas à luta, mas cuidadas e amadas como pessoas e como mães. A luta é fundamental, e ser amado, amada, cuidado e cuidada também. Então, vocês não são apenas lutadoras, são pessoas e são mães. E num ambiente tão duro e tão hostil, queria muito que vocês se sentissem incentivadas à luta, porque é necessário, mas se sentissem dignas, merecedoras de toda escuta, todo carinho, todo desabafo, todo ombro, todo abraço e todo amor. Vocês precisam lutar e merecem ser amadas em primeiro lugar. Eu queria dizer isso de todo o meu coração. Também dizer que o desaparecimento forçado não é aleatório, circunstancial, casual, de vez em quando. Infelizmente, nós podemos caracterizar como um padrão sistemático de violência e de ocultamento na história do nosso país. Pesquisas demonstram isso, mas a fala das mães, antes mesmo da comprovação por meio de pesquisa, demonstram isso. Aqui a expressão acontece todo dia foi dita mais de uma vez. Então, enquanto estamos aqui agora, esta lógica está sendo produzida e reproduzida. Então, esse é o primeiro entendimento. Não é algo circunstancial, é sistêmico, estrutural e tem raízes históricas. Num dos países mais desiguais do mundo, então nós temos, Tarcísio, uma das maiores economias do mundo, a nona, indo para a oitava, produção de riqueza. Mas ser um país com produção de riqueza não significa ser um país justo, econômica e socialmente. Um dos países mais ricos é também um dos países mais desiguais. E essa é uma raiz, porque cá entre nós, papo reto, sinceridade, conta bancária ainda define cidadania nesse país.
Tem vidas que valem mais e vidas que valem menos pela precificação dada pela conta bancária. E essa desigualdade social tem um recorte nesse país, que é territorial também. Então, aqui foi dito, por que mais na Baixada Fluminense? Por que tão cotidianamente em Queimados? E os índices de Nova Iguaçu? Porque a relação entre desigualdade social e território está dada. Se vocês me permitem um pequeno recurso à minha tradição de fé, mas sem proselitismo, sem querer convencer ninguém, mas tem um texto bíblico, Dani, que chega um discípulo querendo apresentar uma outra pessoa a Jesus. Jesus estava começando a ficar famoso pelas suas mensagens, suas histórias, e vem cá conhecer esse tal Jesus. Um outro homem responde assim, ou melhor, pergunta assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem esse texto lá na Bíblia. Porque na época, o território que Jesus cresceu era um território de pessoas majoritariamente trabalhadoras, empobrecidas, colonizadas e oprimidas. Então, quando alguém disse, olha, tem um tal Jesus, vem da onde? Nazaré. Então vem a pergunta, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Nós temos as Nazarés de hoje. Nós temos os territórios que o Estado decidiu abandonar. Não chega a saúde, não chega a educação, o saneamento, a água potável, mas chega o braço armado, chega a punição, chega a letalidade, chega o desaparecimento forçado. Mas não apenas a desigualdade social com traço territorial. Tem um outro elemento que define todos os dias como se vive e como se morre nesse país. E quem merece viver e quem pode e merece morrer. Nós temos que falar de racismo. A cor da pele ainda define dignidade, cidadania. Se é suspeito, se é culpado, se tem direito à presunção de inocência, de se defender, ou se pode tomar um tiro na cara, aleatório e sumariamente. Então, o desaparecimento forçado não é casual, não é pontual. É sistêmico, estrutural e cotidiano. Enquanto estamos aqui, está acontecendo. E está acontecendo por raízes históricas, de um país profundamente desigual e racista, em que ainda existe a vida que carrega a marca da cidadania e a vida que carrega a marca da subcidadania. E mais, a desigualdade social e o racismo não, entre aspas, apenas matam e forçam o desaparecimento. Tem um outro detalhe mais perverso, banaliza isso. É quando as mães chegam e falam, não é que o Estado não me ajudou, é pior que isso, se eu entendi bem. O Estado promoveu a violência e depois ainda disse, não faça nada. É vespero. Então, se o racismo não criasse essa cultura, o que aconteceria? Vamos aqui imaginar. Se tem vidas que valem mais e vidas que valem menos, se acontecesse com uma vida que vale mais, qual seria o resultado na mídia, na imprensa, no jornal, do governador, do presidente e por aí vai? Então a lógica não é a lógica que mata apenas, entre aspas apenas, é a lógica que naturaliza esta morte, como se fosse mais uma, e por isso se reproduz ao longo do tempo. E tem mais uma raiz para terminar, desigualdade social, territorial e racismo, as práticas autoritárias do Estado brasileiro e das forças de segurança pública. Esse é um país, Tarcísio, forjado na violência policial. Eu estou na Comissão de Segurança Pública, lá em Brasília. Nós votamos semana passada com voto contrário meu, só para vocês terem uma ideia do que passa por essa comissão. Não sei se é um bom espaço para acompanhar, em termos emocionais que eu estou dizendo. Eles estão propondo a proibição do uso de câmeras corporais em uniformes policiais.
Mas o que leva alguém, Dani, a ter uma ideia de, por meio da lei, proibir uma câmera no uniforme policial? O que se quer com isso? Se a câmera é simplesmente para quê? Monitoramento, transparência. Vocês viram o caso em São Paulo do Jefferson, salvo engano? Um morador em situação de rua foi executado no boletim de ocorrência. Estava dizendo que ele reagiu e tirou a arma de um policial e que o policial, para se defender, teve que atirar. Um outro policial, acho que teve um dever de consciência, denunciou dizendo, olha, foi gravado. Ele só disse isso, foi gravado. Quando foram as imagens, é terrível, Dani. O jovem está desarmado, em determinado momento ajoelhado, em outro momento com as mãos na nuca, em outro momento ele chora, em outro momento ele é levado atrás de uma pilastra, em outro momento um policial coloca o dedo na câmera, em outro momento ele aparece no chão. O que passa pela cabeça de um legislador, Tarcísio, para dizer, tem que proibir a câmera? É como se ele estivesse dizendo, é licença para matar, para fazer o que for. E, obviamente, com determinados corpos. Jefferson, nordestino, morando em São Paulo, em situação de rua. É a tragédia brasileira. É isso que nós queremos enfrentar. Ao lado de vocês, passo a passo, todos os dias. Passo a passo, todos os dias. Com amor, empatia, dando as mãos, dizendo que vocês não estão sozinhas. Se me permite um pequeno desvio laico ou antilaico, Deus conhece a dor do coração de vocês, fecha parênteses. Mas independente de fé, crença, religião ou Deus, nós estamos aqui, como diz a Emicida, tudo o que nós tem é nós. Tem gente que se importa, tem gente que chora junto, tem gente que chega junto, tem gente que vai levantar a voz. Eu só quero ser mais uma pessoa ao lado destas mães, do Fórum da Baixada, destas famílias, porque eu me recuso a acreditar que tem gente que vale mais e gente que vale menos, e toda vida importa, toda criança importa, todo adolescente importa, todo jovem importa, e não tem nada mais sagrado no mundo do que o coração de uma mãe. A frase que foi dita aqui hoje é para cravar na alma, quando a Márcia disse sobre a beleza de olhar o seu bebê amamentando. Isso faz a vida valer a pena. Poucas coisas fazem a vida ser tão incrível quanto uma maternidade exercida em amor. Vale a pena lutar até o fim, mas não apenas como máquinas, como pessoas. Na hora de chorar para chorar, de sofrer para sofrer, de gritar para gritar. Por isso a importância da atenção psicossocial. E para concluir, no que nós nos comprometemos? Conversando aqui com o Tarcísio e com a assessoria, já entendemos os projetos de lei que estão tramitando no Senado e na Câmara. Já identificamos e podemos depois bater isso com o movimento, que parece bom, suficiente, que faz a tipificação penal deste crime com um programa de assistência às famílias e de reparação. Esse projeto, Tarcísio, já foi aprovado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e está pronto para ir ao plenário. Então a pergunta é, por que não vota? Então, a partir de agora, Tarcísio e eu vamos ao Colégio de Líderes, ao presidente Hugo Mota, aonde for. Porque tem que entrar na pauta do plenário para que a gente tenha condição de debater, mobilizar a sociedade para aprovar, porque eu também não diria que é automática a aprovação naquela Câmara. Mas tudo isso podemos acertar com os pesquisadores, os especialistas, militantes e as mães. Se esse projeto, que é o mais avançado na cronologia de legislação, é suficiente e a gente pode fazer a pressão política, Tarcísio, inclusive junto ao governo federal, ao Ministério da Justiça, para que o governo diga para a sua base na Câmara que esse projeto é interessante. Levantou alguma coisa ali, fale mais 10? Conclua. É muito parecido, né? Parece. Conclua, é muito parecido com fale mais 10.
Além disso, concordo com o Tarcísio. Vou concluir. Tem muita emenda parlamentar lá que a gente não sabe para onde vai, que é espaço aberto para corrupção, e vocês sabem, essas emendas a gente não só não opera, como a gente denuncia. Tem uma outra parte de emendas que, vamos chamar assim, tá ok. Tem transparência, controle externo, a gente sabe para onde o dinheiro vai. Eu já me comprometo em renovar e ampliar a emenda para o fórum, junto com o Tarcísio, junto com o Glauber. Então, vamos aumentar o suporte, o aporte parlamentar, para dar mais condições a essa pesquisa e ao trabalho para o ano que vem. E, por fim, dar a visibilidade necessária e marcar uma reunião com o Ministério da Justiça. Por quê? E eu concordo com essa linha do Tarcísio. O Ministério da Justiça pode estabelecer diretrizes para as forças estaduais aperfeiçoarem esse mecanismo. E tem um elemento que o governo federal tem, que é a contrapartida. Se os estados aplicarem estas diretrizes, tem contrapartida financeira no Fundo Nacional de Segurança Pública. É um caminho. O MJ diz, é assim, tem que reconhecer, tem desaparecimento forçado, vai ter tipificação penal, tem que dar assistência à família, tem que reparar. Os estados que seguirem isso têm um aporte. É uma forma do governo federal ser chamado a se apropriar dessa pauta, para que um dia, gente, não tenha mais Leblon e Queimados, não tenha mais Jerusalém e Nazaré. Porque toda vida importa, todo jovem importa, toda criança importa, e lágrima de mãe é sagrada e deveria mover céu e terra para que isso nunca mais aconteça. Muito obrigado, fraterno abraço. Obrigada pelos seus 20 minutos de contribuição. Espero que realmente reverbere na tramitação do projeto no Congresso. É isso, né, galera? Não, imagina, aqui é direitos humanos, a gente trabalha com acolhimento. Brincadeiras à parte, que a gente sabe que se não fizer uma piadinha, é muito tenso, né? É muito duro o nosso trabalho. E a fala do Henrique trocou em muitos pontos muito sensíveis, né? E eu acho que ele tem esse dom dessa oratória, provavelmente como um homem de fé, mas também como um militante de luta. E às vezes nos emociona, né? Então a piadinha não é para zoar você, não, é só para descontrair o ambiente, entendeu? Brincadeiras à parte, gente, queria aqui anunciar a última presença, que é da Gesa Correia. A Gesa é assessora do mandato do deputado Glauber Braga, um dos deputados também vinculado aqui à pauta, como foi falado, que também fez emendas no tema. Então, quero aqui saudar a sua presença, Gesa, nessa nossa manhã/tarde de hoje. A gente acabou aqui as falas da mesa, tem 3 oradores inscritos. Eu peço que os oradores usem aqui o púlpito à direita. Agora eu vou apresentar vocês, acabou que ainda não tinha falado, mas esse aqui é o Leon, ele está contando o tempo. Vou pedir para os inscritos, por favor, olhar para o nosso camarada Leon. As falas ficam entre 2 a 3 minutos. Dos inscritos aqui à direita, eu vou chamá-los. E depois, ao final, ler os encaminhamentos que a gente conseguiu produzir nessa audiência pública. Vamos lá, então. O primeiro inscrito é Adriano Dias, da ONG Com Causa. Não? Não. Adriano decidiu não falar. Vou tirar aqui. Janaína, que é perita criminal da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Janaína, nossa guerreira aí. Olá. Bom dia / tarde, né? Meu nome é Janaína, eu sou perita criminal, atuo há 10 anos na Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, que fica situada em Belfor Roxo. Eu vim aqui trazer algumas questões relacionadas diretamente à questão de desaparecimentos.
A Baixada Fluminense ela não conta com uma delegacia especializada em desaparecimentos, como a cidade do Rio conta. Ela conta com um núcleo de investigação dentro da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. E por que isso? Porque, infelizmente, a maioria dos nossos desaparecimentos são desaparecimentos forçados que acabam virando homicídios. Esse é um dos motivos. E o segundo motivo é o fato dos peritos. Os peritos criminais, eles não são lotados em delegacias, a não ser nos casos de homicídio. E a presença do perito no desaparecimento é essencial. Eu sou a pessoa que normalmente vai, junto com outros colegas, nas operações de cemitério clandestino. Nós vamos, ajudamos na coleta, na identificação, vai para o IML, os legistas. E uma delegacia específica, muitas vezes, correria o risco de não ter mais desses peritos. Então, essa é uma decisão institucional para garantir essas operações. Um dos problemas que a gente tinha, que a gente ainda tem, né? Começamos a resolver, é a questão do banco de DNA dos desaparecidos. A gente ainda tem uma quantidade, vamos dizer, ínfima de familiares. E aí entra mais, deputados estaduais, na questão do cúmplice, porque já tem legislação que diz que todo registro de desaparecido, o familiar deveria ser encaminhado para fazer a coleta de DNA, e isso não ocorre. Inicialmente, a gente tinha um problema institucional, porque só faziam a coleta de DNA na cidade do Rio. Então, a gente tinha um problema logístico, que esses familiares, eles tinham que, além de toda a violência do Estado que eles sofriam, ainda tinha a violência de que tinham que dar o jeito de sair de Japeri para o centro do Rio para fazer a coleta. Há 1 ano, nós resolvemos essa questão. Nós estamos fazendo a coleta dentro do âmbito da DH, só que a gente ainda esbarra na questão da divulgação. A gente não tem uma relação, e isso é um grande problema, a relação da Delegacia de Homicídio, do Núcleo de Desaparecidos do Homicídio, com os outros órgãos que tratam de desaparecimentos, com a comissão estadual, com os núcleos, com as famílias. Normalmente, o núcleo atende, pega as informações e depois não tem um acompanhamento. Um outro ponto que eu queria trazer aqui, para que a gente pudesse discutir, é a questão dos investimentos. Um cemitério clandestino, você tem como identificar a mudança na vegetação. Quando tem um corpo enterrado, a vegetação ela tem modificações. A gente tem a possibilidade de equipamentos, só que a polícia não os tem, como o radar de penetração do solo. Então, não precisaria cavar, eu vou passar o que a gente chama de GPR e vou identificar aonde teria esse corpo. Só que a gente tem uma questão aqui no Rio de Janeiro, infelizmente. Nós temos, apesar das várias condenações nos tribunais, né, diante das várias violações do direitos humanos, que diz que a perícia deveria ser autônoma, nós somos um dos poucos estados que não é autônomo e o único estado que é dirigido por um delegado de polícia. E aí, nesse âmbito, e nós já tivemos denúncia nessa casa, a gente não faz parte nem de 10% do orçamento da polícia. Entre comprar um caveirão e comprar um GPR para um cemitério clandestino, sempre vai se dar prioridade ao caveirão. Hoje, grande parte das nossas limitações nas operações de cemitério clandestino estão relacionadas à falta de pessoal e à falta de equipamento. Porque eu não posso ir num cemitério e começar a cavar e não achar. Porque se eu for embora, aqueles que construíram o cemitério vão retirar todos os corpos. E quando eu voltar, eu preciso ir para ir e achar. E eu preciso de equipamento. Eu preciso ter acesso à imagem de satélite para estudar a vegetação. Então, muitas vezes, quando a gente não tem acesso, é por causa desses problemas, dessas limitações, mas a gente tem trabalhado continuadamente para resolver essas questões. Novamente, faço o apelo com relação ao banco de desaparecidos. Nós atendemos de segunda a quinta, durante as manhãs, para fazer as coletas. Nós, nos últimos
4 meses, estouramos 2 cemitérios clandestinos, um em Queimados e outro em Belfor Roxo. E ainda tem corpos esperando suas famílias, porque nosso banco ainda é restrito. Então, eu pedi para fazer essa fala para poder divulgar que nós estamos na DHBF coletando material e estamos também na DHBF totalmente disponíveis para receber os núcleos, as comissões e discutir soluções de pequeno e médio porte dentro da estrutura da DHBF. Tá? Me coloca à disposição, o delegado titular André se coloca à disposição para a gente sentar e discutir coisas que dentro do âmbito da DHBF a gente possa, junto com as famílias, viabilizar, esclarecer e avançar. Obrigada. Obrigada, Janaína. Agora a última pessoa que se inscreveu da nossa plateia, a Luciana Fernandes, da Rural. Aqui, por favor, você dispõe de 2 minutos. Aqui. Olá, bom dia. Queria saudar todas as pessoas, especialmente todas as lideranças que estão aqui, mães, movimento de mães, de familiares, todas as pessoas aqui que acompanham a mesa e que apoiam o projeto. Eu me chamo Luciana, eu sou professora da Rural, eu integro esse projeto que foi apresentado pelo Adriano e pela Nailane, e eu queria destacar aqui um dos nossos produtos que a Nailane mencionou rapidamente, a Dani também, que é essa cartilha. Ela está disponibilizada aqui. Eu queria, por favor, pedir para todos os coletivos, todas as pessoas que trabalham com incidência nessa matéria, que levem para seus grupos, para seus lugares de atuação. Essa cartilha, ela começou a ser elaborada pelo Departamento de Direito, qual eu integro, e depois começou a fazer parte do projeto, passou por uma revisão da sociologia, passou por uma revisão do Fórum Grita Baixada, por várias entidades da sociedade civil, uma revisão da Defensoria Pública também. E aqui a gente tem um conteúdo que apresenta o panorama, apresenta o conceito e apresenta uma série de dicas sobre o que fazer, registrar ou não registrar, entrar em contato com qual entidade da sociedade civil para ser acolhida, pensar aqui em quais dados levar à delegacia, a depender do tipo de situação que a gente tiver aqui em contato, como receber a atenção psicossocial, como acessar a Defensoria Pública, para os casos aqui em que é necessária a declaração de ausência, a declaração de morte presumida, como facilitar esse processo. Então, é uma cartilha que é bastante ampla para os primeiros passos, né? Desde os primeiros passos, aqui entendendo que é importante se apropriar desse repertório, é um fenômeno que precisa ser nomeado, inclusive, né? Essa é uma questão que a gente também tem trabalhado. O termo desaparecimento forçado, ele próprio é muito pouco mobilizado, então a gente precisa colocar ele na agenda central do debate para que, inclusive, as pessoas reconheçam que são vítimas desse processo e, além desses primeiros passos também, onde ir, como se amparar, como receber cuidado e como ali fazer a parte, né, da rota burocrática com um maior conteúdo aqui, com esse repertório já prévio de como se, inclusive, proteger dos ciclos de violência institucional que a gente sabe, essas famílias, elas estão passando em espiral, né? Então, essa é uma cartilha que foi feita com apoio da sociedade civil, com apoio de instituições parceiras, e eu queria aqui também fazer um agradecimento público ao mandato da Marina do MST, que também nos apoiou para a publicação. Temos mais de 300 unidades aqui para todo mundo que trabalha no campo poder levar para casa. E a última questão que eu queria trazer, já vi que eu preciso concluir, é aproveitando aqui a presença de deputados federais, de colocar em pauta para a ordem do dia também uma outra demanda que eu acho que é central, que é termos uma lei sobre as mães buscadoras, né? Outros países, eu destaco aqui a experiência da Colômbia, outros países já fizeram leis nesse sentido, legislações que reconhecem e nomeiam que essas mães, elas são centrais para a construção aqui da investigação, para a construção de toda a elucidação desses fatos, e reconhece que as famílias, elas precisam ser, sim, receber
ter uma proteção integral e intersetorial que envolva uma série aqui de ministérios, uma série de mecanismos de proteção constitucional. Então, é urgente que o Brasil, a gente tem muito problema no projeto de lei sobre tipificação, no reconhecimento dessas famílias e dessas mães como sujeitos de direito, que aí cumprem um papel que o Estado não cumpre, a gente não tem nenhuma iniciativa aí avançando nesse sentido. Então, é urgente também pautar algo nesse sentido, por isso eu aproveito a oportunidade de fala para lançar essa agenda aqui para todas as pessoas que constroem coletivamente a incidência no fenômeno. Obrigada. Obrigada, Luciana. Então, com a sua fala aqui, trazendo novamente a questão da cartilha e a contribuição aqui também, o apoio da LERJ e da nossa querida deputada Marina do MST, nós encerramos aqui os inscritos, então podemos proceder para os encaminhamentos da audiência. Mas eu queria deixar, né, aqui registrado o quanto que essa audiência, sobretudo, o primeiro encaminhamento é trazer esse testemunho, né, trazer luz à questão, colocar um microfone na mão daqueles que vêm gritando há anos, há décadas, por justiça, por direito à memória. Então, para a gente é importantíssimo ter conseguido realizar essa audiência pública aqui na LERJ e se debruçar, agora o trabalho em mãos, né, se debruçar sobre os encaminhamentos da audiência. Então, primeiro, uma política estadual de atenção a familiares. Segundo, protocolo para registro imediato, dispensando o prazo de 24 horas. Terceiro, afastamento preventivo de policiais suspeitos com envolvimento em desaparecimentos forçados. Quarto, protocolo para garantir a obtenção de documentos para familiares, né? Agilizar a retirada de documentos que envolvam o caso do desaparecimento forçado. Quinto, criação de um grupo de trabalho interinstitucional para elaboração de políticas públicas de enfrentamento ao desaparecimento forçado, coordenado pela CDH, nossa Comissão de Direitos Humanos aqui, e também pelo Fórum Grita Baixada. Já nos combinamos, as duas entidades, para promover esse encaminhamento. Sexto, acompanhar Tarcísio e Henrique, né, nossos camaradas lá no Congresso, que vão ficar de olho na tramitação dos projetos de lei que lá tem. Aqui na LERJ, a gente já está preparando, junto ao Fórum Grita Baixada, e vamos protocolar, provavelmente ainda essa semana, 8 iniciativas no tema do desaparecimento forçado. Também aqui monitorar, que foi o caso que Janaína falou, a coleta do DNA dentro da DH da Baixada Fluminense. Então, a gente vai ajudar na divulgação dessas informações, junto ao fórum, pensar como a gente fortalece esse banco de dados. Ficou aqui, eu partilho com os dois deputados federais na mesa, um convite a visitar, né, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Se não nós pessoalmente, minimamente a nossa assessoria, para conseguir fazer, né, essa caracterização mais precisa sobre esse banco de dados, sobre essa coleta e, sobretudo, também sobre o equipamento necessário, que, infelizmente, como foi falado aqui, por vezes, não é prioridade da execução orçamentária do Estado a garantia das políticas que reestruture tanto a polícia técnica independente, mas também a formação dos agentes. A gente fala aqui, né, de um orçamento bilionário, são 18 bilhões, as pastas da segurança pública que acumulam maior fatia de orçamento público e, pasmem, desde que entrei aqui em 2019, em franco crescimento. Apesar do regime de recuperação fiscal no estado do Rio de Janeiro, apesar da ausência, né, de novas fontes de arrecadação e, sobretudo, a necessidade de executar políticas humanitárias, políticas de direitos, essa não tem sido a prioridade do Poder Executivo. Infelizmente, a gente, por vezes, aqui, quando faz audiência pública, a gente tende a perguntar, e pergunta mais uma vez, quem é o inimigo do Estado?
Quem é o inimigo do Estado que faz o Estado investir o dobro em segurança pública em relação à educação? Quem é o inimigo do Estado que faz com que o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, mande para essa casa o tal de pacote anticrime? Nesse pacote, ele prevê, vou até precisar aqui do apoio dos meus deputados federais que lidam com essa matéria diretamente, o governador manda em mensagem para cá, proibindo visita íntima e o indulto de Natal. Agora, eu acho que o governador ele precisa de algumas aulas de constitucionalidade. Essa não é uma matéria do Estado, e que bom que não é. Vou até me permitir aqui um lapso de laicidade, e que bom que Deus não permite que é, Henrique. Porque só realmente com muita fé para acreditar que um Estado tenta enfrentar o crime organizado, tenta enfrentar o caos da nossa segurança pública, ainda traçando que o inimigo é a vítima. O Estado brasileiro seguirá sendo condenado na Corte Interamericana de Direitos enquanto seguir achando que o brasileiro, a brasileira que levanta cedo todos os dias para construir esse país é o inimigo. Isso ainda data da escravidão, da colonização. A polícia que foi fundada para perseguir, Saulo, os nossos, ela ainda segue vigente até hoje. O que é a dificuldade da nossa polícia técnica funcionar? Porque cada vez mais e mais a nossa Polícia Civil vai atrelando funcionamento da Polícia Militar. Isso não faz sentido, só faz sentido, Tarcísio, se a gente continuar achando que o inimigo é sempre o maior vitimado, seja em caso de desaparecimento forçado, seja no encarceramento, seja nas mortes violentas. O inimigo é sempre o homem, o jovem e o preto periférico. Esse é e ainda segue sendo, infelizmente, o inimigo do Estado brasileiro. A nossa juventude negra lida mais com policiais, com agentes penais, com juízes, do que com professores, do que com educadores. Então, essa é uma realidade que não irá se cessar. Cometimento de crime não tem a ver com uma moralidade, não tem a ver, né, Janaína, com um código genético já pré-estabelecido, que aquela pessoa nasceu para cometer crime. Não tem nada disso, Henrique. Isso tem a ver com desigualdade social, com falta de políticas humanitárias. Então, a nossa audiência pública, ela se encerra nessa data de hoje, mas não os seus encaminhamentos. Não a força de luta que demonstra que o Fórum Grita Baixada e essas mães e esses familiares que há anos lutam pelo mínimo de dignidade. Então, eu vou encerrar essa audiência hoje pedindo para vocês uma salva de palmas, não ao poder público, não a nós, que a gente está fazendo o mínimo. A gente está fazendo o que o nosso salário paga, o que o imposto do contribuinte paga. Mas eu quero uma salva de palmas para o Fórum Grita Baixada, para essas mães e familiares de lutas, para esses que vêm aqui dando um exemplo de cidadania, de direitos humanos e de democracia. Vocês fortalecem a democracia do nosso país. Meu muito obrigada. Encerra essa audiência.